Olá, que bom ver você aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e você está no Pode Liderar Podcast, um podcast que fala sobre desenvolvimento humano e liderança em diferentes perspectivas, para você saber tudo o que você precisa desenvolver ou aplicar na gestão do seu time. E lembra, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você sabe tudo o que acontece por aqui. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que eu conheço há mais de 10 anos e já admiro há todo esse tempo. E ela tem uma perspectiva de desenvolver o ser humano de um olhar médico. É isso aí. A gente ouve muito falar das pessoas, né, que trabalham em empresas e que desenvolvem pessoas e que muitas vezes se desenvolveram para isso, ou ao longo da carreira, ou, enfim, em formações. Mas tem muita gente que não se formou no mundo corporativo e que, às vezes, de uma forma muito natural e muito nata, começa a desenvolver equipe, ou por necessidade, que virou um empreendedor, ou por gosto. Né? Então, quando a gente traz uma perspectiva de uma pessoa da área médica que desenvolve gente, a ideia é trazer outros olhares. Então, aqui a gente já entrevistou coach de bike, a gente já entrevistou escritora, CMO de empresa de tecnologia e hoje a gente está aqui com uma médica, fundadora de uma clínica que só cresce. Então, hoje eu estou aqui com a Camila Hofbauer. Obrigada por você ter Obrigada a vindo, você. viu? Um Obrigada, um prazer. prazer para mim estar aqui, uma honra, na verdade. Então, a Camila eu conheci, interessantemente, eu conto para todo mundo, numa época que ela ainda pegava paciente pediátrico, porque eu estava grávida e aí me indicaram, minha médica me indicou ela para cuidar, enfim, do corpo no momento da gravidez, como dermatologista. E quando nasceram os meus filhos e começaram todas as perebinhas de Da criança, infância. o pediatra me indicou ela também. E eu não tinha percebido que era a mesma pessoa, porque fazia anos que eu tinha ido nela. E quando eu cheguei na clínica, eu falei, opa, é a mesma pessoa. E aí, dali, quando dois dos meus médicos me indicaram a mesma dermatologista, eu não desgrudei mais. Então, a gente tem um relacionamento aí que vai de 10 anos já. E é uma médica que eu confio muito. E eu fico muito feliz de trazer ela para conversar com vocês, porque é uma pessoa que eu admiro na perspectiva médica e também na perspectiva de empreendedora e de olhar humano. Então, Camila, queria pedir para você se apresentar um pouco para gente. Obrigada mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra. Você é uma pessoa que me inspira também e agora me inspira a aprender como liderar melhor, né, as pessoas. Meu nome é Camila Hofbauer, eu sou dermatologista aqui de São Paulo. E hoje eu lidero uma clínica que, além de mim, conta com outras profissionais dermatologistas, além de um time, né, que não médico, de grande suporte e grande importância para aquela máquina funcionar perfeitamente. Além disso, sou mãe, tenho 4 filhos, sou mãe de pet, sou mãe de, né, eu falo que eu sou semi-mãe também de todas as pessoas que eu gosto de cuidar, né, tanto os meus pacientes quanto essa equipe que hoje está lá comigo. E é uma clínica que cresce, né? E cresce de uma forma sustentável, e cresce com um olhar humano, que é como se você chega lá, é como se você se sentisse abraçado, né? É Uhum. gostoso. E assim, cada pessoa que está lá trabalhando para você com esse mesmo olhar, com esse mesmo cuidado. E é isso Uhum. que me impactou muito quando eu fui acompanhando você crescer a clínica, mantendo o olhar que você sempre teve, Uhum. que é o olhar Uhum. humano. E por isso que eu pensei, nossa, mas eu preciso trazer a Camila aqui para a gente bater um papo sobre liderança, desenvolvimento humano, né, Uhum. no dia a dia do trabalho. Camila, fala um pouquinho mais da sua clínica. Bom, então a gente começou, né? Na verdade, a minha clínica começou como um consultório, né? Quando você me conheceu lá atrás, era muito menor do que hoje é, né? Quando eu terminei a minha faculdade de medicina, fiz a residência médica, ambos na Universidade de São Paulo, aqui, né, na USP. Pensei, poxa, quero ter o meu consultório. Eu sempre tive essa ideia de ter o meu negócio, mas ainda sem saber o que isso representava do ponto de vista de empreendedorismo, de toda a responsabilidade que vem por trás de ter um consultório, né? E a hora que eu terminei a minha formação em dermatologia, estava na subespecialização voltada para dermatologia estética e cosmetria, comecei meu consultório, era um conjunto só, 40 metros quadrados, eu e uma secretária, mas eu sempre tive essa vontade de fazer um lugar que gerasse encantamento e acolhimento nas pessoas. Muito antes de acolhimento ser uma palavra trendy, né? Assim, todo mundo agora quer acolher e tal. Eu já tinha muito essa vontade, porque eu sou apaixonada
por serviços bons. Eu adoro ser bem tratada e não quer dizer, eu sempre falo que não é sobre somente a jornada do luxo físico, né? Mas é sobre esse se importar, né? De realmente gostar de tratar pessoas, de servir pessoas, de receber pessoas. Então, eu lembro eu conversando com a minha secretária logo no começo, que era só eu e ela, assim, ó, eu quero que as pessoas cheguem aqui e que elas se sintam encantadas e que a gente vai entregar o melhor serviço médico, mas que a gente possa fazer mais por elas. E foi com essa semente que eu comecei e essa semente frutificou e hoje, vamos dizer que os frutos, eles vêm dessa mesma ideia, né, desse mesmo DNA. Hoje a clínica, realmente, como você foi falando, ela foi crescendo, mas ela não foi um crescimento rápido e explosivo. Ela vem crescendo de maneira contínua nesses 11 anos de história, onde a gente foi aumentando o espaço físico e aumentando o time de uma maneira bastante centrada, bastante pensada e talvez por isso, né, porque foi uma coisa que foi amadurecendo com o passar do tempo, foi natural manter esse DNA de cuidado e de acolhimento extremo como esse que você sente quando você está lá, né? Então, a clínica é uma clínica focada na dermatologia, a gente tem uma clínica de dermatologia em São Paulo, mas dentro da dermatologia ela é ampla, né? Você mesma menciona, né, que veio a primeira vez pensando nos cuidados para uma gestante, mas depois trouxe as crianças e hoje a gente cuida para gerenciar o envelhecimento de uma maneira, né, saudável, de uma maneira natural. E a clínica ainda permeia todas essas áreas. Então, a gente tem um atendimento dermatológico voltado para as doenças clínicas, voltado para a parte pediátrica, a parte cirúrgica, prevenção e tratamento do câncer de pele, e também a parte de cosmiatria voltada para os injetáveis, as tecnologias, né, e tudo que esse braço da dermatologia abrange. Então, hoje não está mais. Hoje todas essas áreas não são cuidadas somente por mim, né? Hoje eu tenho um time que é super especialista em cada uma dessas vertentes, para que a gente possa continuar acolhendo todas as queixas, mas sempre dentro da dermatologia. Interessante, né? Porque do jeito que você descreve, você aproveita a especialidade de cada médico, você combina, né? A especialidade, o perfil de cada médico para cada tipo de tratamento. Então é bem estruturada Sim, a sua sim. rede de time mesmo, né? É bem estruturada a forma como você compõe seu time para conseguir atender todo e abranger tudo isso, né? Sim, sim. Ainda tem a parte dos cabelos, né? Tricologia, que é uma área dentro da dermatologia que cuida do cabelo, do couro cabeludo. Então, são médicas que, assim, estudaram muito, são pessoas super bem formadas e que se aprofundaram também nessas áreas específicas. Eu lembro que até unha encravada, você tem alguém que é especialista em unha. Geralmente quem é do cabelo é da unha, né? Que cuida dos anexos. Dos anexos. Mas a parte boa é que, assim, poucas pessoas sabem, mas o dermatologista, então, primeiro fez 6 anos de medicina, depois fez 3 anos de residência geral em dermatologia. Então, todo mundo é muito bem preparado para tratar tudo nesses 3 anos, ainda mais as médicas que estão comigo fizeram residência no Hospital das Clínicas, né? Que é um lugar de referência para a gente ter uma abundância de doenças ali, né, todos os dias. E depois ainda é feita uma subespecialização, né? Então aí vem a tricologia, vem a dermatologia estética, a cirúrgica. Então todo mundo lá é muito bom em tudo, mas aprofunda-se na área, né, específica de cada um. De especialização. Isso. E como é que foi para você, né, começar como médica, né, abrir uma clínica e talvez não tão de repente, mas assim, em um dado momento você se perceber como gestora de equipe, de um time. É uma clínica relativamente grande, né? Foi engraçado, porque o médico não tem nada de gestão, nada referente à gestão de pessoas ou gestão de negócios durante a faculdade ou a residência. É zero, é real, assim, é impressionante. Hoje, um dos braços, né, profissionais para mim é uma mentoria que eu presto para médicos justamente para auxiliar os médicos nesse contexto, porque eu fui vendo como a gente foi fazendo uma gestão intuitiva, né? Então, como eu carrego dentro de mim esses valores de gostar de liderar
sem esse tom tão autoritário. Eu tinha uma ideia, um ideal do que eu gostaria de servir para o meu paciente e fui meio que angariando e convencendo as pessoas que estavam comigo de fazer dessa maneira. Foi algo muito intuitivo, né? Com zero formação a respeito disso. Conforme o negócio foi crescendo e a gente precisou contratar mais pessoas e a gente foi entendendo os desafios de ter um time e fazer esse time trabalhar coeso para o nosso objetivo, a gente foi percebendo que a gente precisava de ajuda, né? Então, quando eu falo a gente, é porque eu preciso mencionar aqui que o meu sócio é o meu marido, que é o Paulo, que é gestor da clínica, é médico também, da minha turma de faculdade, e radiologista. E em um dado momento, ele deixou de praticar radiologia para se dedicar à gestão da clínica. Então, isso foi uma coisa muito importante, porque ele faz essa parte financeira, essa parte operacional, que eu falo que é o backstage, para que a clínica funcione muito bem. E eu, hoje, atuo muito ainda como médica, né, na assistência, mas tenho um braço importante também na parte de gestão, dividida com ele, né? Ele faz um pouco mais essa parte financeira, essa parte mais, vamos dizer, técnica, e eu gosto muito da parte de estratégia, de inovação, de treinamento de equipe, liderança, da parte de comunicação e marketing, gosto bastante também. E com o passar do tempo a gente percebeu, bom, a gente precisa de ajuda nisso. A gente contratou uma consultoria que ajudou bastante a estruturar, e depois a gente foi contratando pessoas, e eu também fui buscando conteúdos para aprimorar o afinamento da equipe, né? Eu adoro quando as pessoas falam, eu entro lá e é tudo tão maravilhoso, a gente se sente tão bem tratado, e é tudo tão harmonioso. Outro dia uma paciente me perguntou, nossa, mas não muda nunca o time, e a recepção tinha mudado inteira, assim, fazia 3 meses, sabe? Eu falei, nossa, que bom. Que aí eu acho que a gente está conseguindo, assim, transmitir a cultura mesmo para as pessoas novas que entram. E a gente sabe que por trás das cortinas não é tudo tão liso e tão calmo e tão mundo de Disney assim, mas o importante é que a gente está conseguindo transmitir essa cultura para as pessoas e os nossos pacientes sentem isso que a gente quer. Os pacientes sentem exatamente esse cuidado que a gente quer transparecer e servir, né? E é interessante, né? Porque quando você coloca, né, você, né, e o Paulo, seu sócio, seu marido, são perfis muito complementares para conseguir gerar a clínica, né? O que é perfeito, né? Porque é isso que a gente precisa quando a gente está gerindo o negócio, né? Visões complementares que podem se alocar enfim, em determinadas atividades, né? Quais são os desafios que você percebe de liderar um time? Porque o resultado que você alcança, ele é muito perceptível para quem vai na sua clínica. É exatamente esse exemplo que você trouxe. Você vai lá e o mesmo, sabe, o mesmo tratamento, né, a mesma forma de você ser recebido, a mesma cultura. Eu que trabalho com RH, desenvolvimento humano e cultura, eu olho assim, nossa, mas sabe, parece que é um trabalho complexo de gestão de cultura e que no fundo é você que faz de uma forma muito intuitiva, como você falou. E, como você falou, tem o backstage, né? Tem o batidão do dia a dia que nem todo mundo vê. Quais são os desafios de liderar uma equipe e uma equipe no segmento médico? Eu acho que o principal desafio, e aí eu acho que quem é médico vai conectar, é o médico gosta de ser médico. O médico gosta de atender, gosta de focar no paciente, gosta de participar de congressos para trazer novidades e tal. E ao mesmo tempo, eu gosto muito dessa parte e eu gosto muito da parte da gestão. Mas um grande desafio é equilibrar o tempo para essas coisas. Porque não raro, conforme o médico vai progredindo na carreira e vai tendo uma agenda cada vez mais concorrida, vai sobrando menos tempo para essa parte. E isso para mim então é um grande desafio ainda, mas foi muito importante eu entender que eu precisava reservar um tempo específico para cuidar dessa parte, para me dedicar à gestão das pessoas, à gestão da clínica, essa parte estratégica. O médico tende a deixar isso meio que para aquele momento que sobra tempo. No começo até sobra tempo, mas você não tem tanto que gerir, né? Porque seu consultório está no início. Depois você não sobra tempo. E o médico tem uma mentalidade de que se ele fechar a agenda, ele vai deixar de atender, deixar de faturar e acaba, às vezes, eu falo quando é delegando, vai delargando, né? Entrega na mão das secretárias e não
não pensa como aprimorar aquele time. Então, o primeiro desafio foi, eu preciso entender que faz parte também da minha alçada ter tempo focado para isso. O segundo desafio, né, que, como você mencionou, o que acontece nesse batidão do dia a dia, foi realmente entender que pessoas não são máquinas, que pessoas não são lineares. É interessante porque a gente enxerga os nossos pacientes com todo amor, compaixão, entende as dificuldades deles e quer acolher, mas muitas vezes quando a gente está, né, com o nosso time, a gente espera total produtividade, total direcionamento, e quando a pessoa ela falha ou não entrega como você gostaria, a gente tende a falar, poxa, mas por quê? E aí a gente tem que dar um passo atrás, entender que pessoas, elas têm as questões delas, e isso vai influenciar demais, né, ali na performance no dia a dia. Então, isso vem sendo sempre, né, algo que a gente conversa muito e busca entender como, né, como desenvolver ao máximo essas pessoas para que elas se sintam bem e assim consigam entregar melhor os resultados e continuar servindo os nossos pacientes como a gente deseja. Para mim, assim, eu sempre fui muito partidária, né, daquela cultura mais flexível, onde a gente tem um ambiente de trabalho leve, onde a cobrança ela não vem de maneira tão contínua. Mas é interessante porque, com o passar do tempo, fui vendo que às vezes isso estava gerando um clima de tanta liberalidade, que às vezes a gente colocava panos quentes em pontos que a gente deveria melhorar, né, no nosso time. E agora o meu desafio atual é como manter esse time dentro de um ambiente leve, dentro de um contexto de liderança não autoritária e não opressiva, mas que ao mesmo tempo a gente consiga continuar performando no nível que a gente deseja, uma vez que a clínica cresceu, que o número de médicas atendendo é maior, o número de pacientes passando por ali é maior. Então para mim, esse é o meu momento agora, é um grande desafio. Porque eu sinto que a gente às vezes escorrega, né? Escorrega um pouquinho para a liberalidade, daí o pessoal relaxa. Daí, não, o Paulo, que é meu sócio, ele tem uma visão mais objetiva, mais analítica, mais centrada em resultados, então ele tende a ser um pouco mais rígido. Aí, embora a gente seja complementar, isso é bom, mas às vezes a gente também tem alguns embates em como encarar, né, esse tipo de visão. Então, eu diria que isso é um tanto quanto desafiador, mas faz parte do jogo, né? A gente também vai se desenvolvendo nesse processo e o time vem junto. Eu fico feliz quando as pessoas falam, olha, chego lá e parece que tá tudo, né? Tá tudo muito maravilhoso, porque significa que, de um modo geral, essa cultura está sendo transmitida e as pessoas elas entram nesse flow, né? De que no fundo se resume a uma coisa, o que eu falo para todo mundo ali com uma certa frequência, foco nosso é o paciente. O paciente é a figura central, não tem ninguém aqui mais importante que o paciente. Eu não quero ter essa importância maior do que ele, as médicas, né, que estão no meu time também não. Então, assim, basicamente a gente tem os nossos processos, como a gente vai agir, tem os scripts, tem os treinamentos, mas assim, no fundo, é assim, o que ele está precisando, né? Vamos fazer como tem que fazer, pensando no que ele está precisando e ter essa sensibilidade de entender que às vezes ele precisa, gente, está vendo que ele está procurando carregador, entrega o carregador para ele. Poxa, o paciente chegou na hora do almoço, vai precisar esperar um pouco mais? Vamos servir um almoço para ele. O paciente vem de fora e precisa de uma recomendação, vamos, né? Então, eu acho que isso acaba fazendo, elas entendem muito bem essa intenção e acabam conseguindo transmitir esse ponto de carinho e desejo de servir muito bem. E você trouxe alguns elementos que me parecem que são como os princípios da sua gestão, né? Então, você falou, né, de uma gestão que é mais... qual a palavra que eu posso usar? Eu acho que talvez... ontem eu escrevi até no Instagram, quando eu estava fazendo os stories, falando sobre pessoas são mais importantes que processos, né? Pessoas vêm antes dos processos. Esse é o meu conceito, eu acredito muito nisso. Tanto que eu demorei muito para saber o que é processo.
dentro do mundo médico, você, tipo, o quê? Tem que escrever essas coisas? Essas coisas foram acontecendo. Então, assim, como a gente, assim, eu sou muito centrada em pessoas, tanto que eu fiz medicina, para o meu time era a mesma coisa, assim, não, vamos tratá-los bem e ensinar, né, eu só reforçar como tratar bem o nosso paciente. E depois a gente foi entendendo, não, é um processo, né, vamos dizer que um esqueleto de como a clínica funciona nos seus diversos nichos. E então, na clínica, sempre as pessoas vieram antes dos processos. Os processos vieram recentemente. Né? A gente depois de 10 anos. Exatamente. A gente falou, nossa, ontem eu tive uma conversa com um time e com a nossa líder de atendimento, que eu falei, olha, ela falou, quando você não está em atendimento, eu sinto falta, porque a clínica fica menos movimentada, eu gosto do agito. Eu falei assim, olha, mas vamos pensar o seguinte, quando eu não estiver em atendimento e você sentir que está mais calmo o clima, isso não é um sinal de ociosidade, esse é o momento onde a gente consegue aprofundar o nosso esqueleto. Me ajuda a escrever mais esses processos de forma detalhada. Né? Você que está no atendimento, a gente tem o processo de recepção do paciente, tem o processo geral de atendimento no WhatsApp, no telefone. Vamos fazer as minúcias? Me ajuda nisso? Né? Porque não é só para o médico. As pessoas inseridas no contexto de uma clínica médica, que não seja uma franquia, que não venha desse corporativo, não tem esse hábito, né, do processo. Então, realmente o meu princípio é pessoas vêm antes de processos, mas processos são extremamente importantes, porque senão as pessoas elas perdem um pouco o prumo. E não é todo dia que você está super feliz, animado, e não é todo mundo que você contrata que tem, né, esse, vamos dizer, esse software natural de seguir processos sem eles estarem muito bem estabelecidos e claros. Né? E como é que você lida com comunicar com esse time, né? Que você falou, pessoas vêm antes de processos, mas processos são importantes. E você deu vários exemplos de que você está comunicando com eles, né? O que é a comunicação para você, né? Como ferramenta no seu dia a dia com o time? Bom, e como você faz essa comunicação também? Isso é um baita desafio, né? Porque não o fazer, mas o sistematizar esses encontros, né? Hoje eu tenho um time que me ajuda nisso, né? Então o Paulo, por ser o gestor da clínica e não estar na assistência, ele não atende pacientes, ele tem esse contato muito mais frequente e contínuo com as pessoas do time. E hoje a gente tem líderes que nos ajudam nos diversos subgrupos ali, né? Então, existe uma pessoa que lidera a enfermagem, existe hoje essa líder de atendimento, existe o Guilherme, que é nosso concierge, mas que ele tem uma liderança inata nele, né? Relacionado a tudo que tange o atendimento do cliente. Então, muitas vezes a gente comunica para essas pessoas, essas pessoas vão comunicar para o time. O Paulo, ele está sempre em contato, ajudando a garantir que esses processos estejam sendo bem feitos. E eu vou dizer que a minha parte hoje, que é super importante, e que eu até me sinto um pouco em falta, porque eu gostaria de estar mais presente, é a liderança mais inspiradora. É essa liderança que realmente transmite a cultura. Eu fico feliz de perceber que a nossa cultura ela é meio transmitida online, assim, sabe? Eu falo que talvez como eles vejam constantemente como eu ajo, como eu atendo os pacientes, como eu comunico com eles, como eu comunico com todo mundo que está ali, parece que essa cultura ela vai sendo naturalmente transmitida, porque eu não estou ali todo dia falando para eles sobre cultura, mas eles estão todos os dias me vendo receber os pacientes, eles estão todos os dias me vendo lidar com as pequenas dificuldades, como que eu lido com o atraso, como que eu lido com o paciente que está, às vezes, chega nervoso, como que eu lido com o medo, e isso vai meio que dando exemplo, né? É muito aqui faço o que eu faço, porque eu gostaria de falar mais, então não faço o que eu falo, mas principalmente façam o que eu faço, então eu sinto que essa parte inspiradora está muito relacionada com exemplo, mas eu tenho meus momentos onde eu falo, como ontem, por exemplo, que foi um dia que eu fiquei na clínica focada no backstage, e eu falei, não, eu preciso conversar com o meu time de atendimento que está muito novo, né? Houve ali uma renovação grande, e primeiro chamei a líder, conversei com ela, depois
conversei com cada uma das recepcionistas, depois no final chamei a líder de novo, falei, a gente alinhou isso, e agora a gente estabeleceu, a gente tem reuniões esporádicas, mas elas não estavam tão bem, assim, vamos dizer, com intervalo de tempo regular, né, marcado, e agora eles mesmos tiveram a ideia, né, o Guilherme, que tem essa liderança inata, vamos fazer todas as segundas-feiras, às 9 horas, uma reunião de time, meia hora, para a gente falar sobre os pontos de acerto, falar sobre os pontos de melhora, tendo em vista questões que aconteceram na última semana, e talvez trazer um highlight. Eu falei, olha, eu me comprometo em participar uma vez por mês, pelo menos eu chego aqui para falar sobre isso, porque eu já sei que dentro desse meu contexto geral, entre ser médica, ser mãe, ser mentora, talvez todas as semanas eu não consiga, porque eu também tenho que cuidar da minha pessoa, né? Mas eu tô nesse momento de, eu preciso estar lá para realmente transmitir essa cultura de maneira bem forte para eles, mas feliz que isso também já esteja acontecendo, independentemente da minha pessoa, né? É interessante que você falou, né? Eu como médica, eu como mentora, eu como mãe, um espacinho para mim como pessoa. Tipo, dá um espaço para eu viver, né, para eu fazer. E é o que eu falo às vezes para algumas lideranças, né? O tempo que você investe no time te garante às vezes meses de produtividade no teu time, né? Que é o que você fez, por exemplo, essa semana, quando você falou, né? O time tá novo, eu preciso estar um pouco mais perto dele nesse começo, enfim, combinado, alinhar a expectativa, passar a forma, né? Você sente que quando você tá um pouco com o seu time, você às vezes ganha tempo para depois estar fora? Muito, muito. E eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi muito com você, né? Até implantei para eles, as meninas no dia da secretária, que foi agora, né? Recentemente, elas ganharam uma bolsa e ganharam o livro dos pontos fortes. Que E eu legal. pedi para elas fazerem o teste, e elas estão me enviando, e depois a gente vai discutir sobre isso. Mas uma coisa que é super importante, ainda mais num ambiente onde a gente trabalha com pessoas, o relacionamento interpessoal, ele se torna desafiador perante as diferenças das pessoas, né? E a equipe começando a crescer, tem mais. Então, eu acho que eu já tenho um pouco essa experiência, por já ter me aprofundado nesses temas, sentar com elas e também mostrar que, às vezes, um atrito ou uma dificuldade de conexão entre elas está relacionado com as diferenças e que tudo bem, que as diferenças são complementares e de que a gente também precisa, além de olhar para o paciente com toda empatia e compreensão do mundo, esse olhar entre o time é super importante, né? Ontem a gente estava falando, eu estava falando com um deles, são pessoas muito diferentes e complementares. Eu falei assim, Narciso acha feio que não é o espelho, como tá na música Sampa, né? Então a gente só gosta de quem é igual a gente. Então, eu gosto de pessoas assim comunicativas, sorridentes. Então aquela pessoa mais centrada, mais séria, né? Essa pessoa, não sei. E essa é a visão que as pessoas têm naturalmente. Então, ensinar essas pessoas a calma, né? Não é que essa pessoa não é tão sorridente, expansiva como você, que ela não é legal. Ela é muito importante para ter uma outra visão, né? Até mais disciplinada, mais focada, mais centrada. Então, tem espaço, né, para essas coisas acontecerem. Então, talvez esse tipo de conversa renda uma paz ali entre elas, entre eles, né? A gente tem 2 homens dentro do nosso time, majoritariamente feminino, que faz valer muito a pena esse tempo dedicado, né? As minhas conversas são menos técnicas e mais, vamos dizer, comportamentais, mais de crescimento de mentalidade para elas também poderem servir bem e estarem bem no time, né? Eu estava conversando com uma pessoa ontem que estava trazendo que esse tempo que a gente, como gestor ou como colega, mas quando você se preocupa em desenvolver o outro, às vezes pagando curso, às vezes tendo uma conversa de desenvolvimento, às vezes, né? É como se fosse um presente. A pessoa me disse ontem isso. Helena, eu queria muito trazer uma ação de desenvolvimento aqui para o time, porque eu sinto que é um presente que eles vão ganhar. Eu não sei se, e ela continua, eu não sei se todo mundo vai perceber como um presente, mas para mim é um presente que eu quero dar para eles, né? Que é também essa perspectiva de você trazer outras... acho que um momento de você se olhar um pouco para dentro. Porque quando você está trabalhando, em geral, as pessoas querem só resultado, resultado, resultado.
Uhum. E se a gente não se olha para dentro, a gente às vezes não consegue trazer esse resultado, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Para dentro e para o outro, né? Nessa conexão que você está E o fazendo. trabalho, ele é um fragmento do que é a sua vida, né? Então, assim, muito do que a gente aprende na vida, a gente traz para o trabalho, muito do que a gente aprende no trabalho, a gente leva para a nossa vida fora do trabalho. A vida é uma só, né? Então, a possibilidade que a gente tem das pessoas se desenvolverem dentro do contexto profissional vai refletir fora, né? É aquele ripple effect, né? Você faz ali, você foca no trabalho, mas a onda vai distante, toca até as pessoas em volta da vida dela, né? E isso é um presente de fato, né? Está ajudando no desenvolvimento da pessoa, não só focado em resultado. É óbvio que a gente precisa, né, de resultado, a gente deseja o crescimento, e isso é muito pautado na parte material e financeira, mas eu acho que esse crescimento interno e pessoal, poxa, uma baita herança que a gente deixa para a pessoa, né? Além disso. E dentro, né, desse desenvolvimento de time, né, e desse efeito, né, que vai gerando, que você vê, que a gente consegue ver, né, quando a pessoa, né, abraça Sim. essa oportunidade de desenvolvimento. Uhum. Você tem algum exemplo para trazer para gente? Olha, sim, a gente tem uma pessoa no time que é super interessante, assim, a história dela. Ela já está com a gente há bastante tempo, que é a Mari. A Mari, acho que você deve conhecer, né? Ela hoje não está mais lá no front, mas a Mari, ela veio de um outro serviço super importante aqui em São Paulo, ela trabalhava no Einstein, e ela veio para o nosso time para ser essa líder de recepção, e é uma pessoa super organizada, super disciplinada, correta, até na maneira de falar, ela fala com aquele português perfeito e tudo mais. E ela veio fazer uma coisa meio híbrida, que é muito comum nas clínicas, né? No início você precisa de uma pessoa para te ajudar num braço, precisa no outro, mas você não pode contratar ainda muita gente. Então ela veio no momento onde ela ia ser um braço para ajudar a alimentar ali algumas planilhas relativas às entradas, aos pagamentos, mas também estaria ali na recepção, ajudando as recepcionistas a funcionarem da melhor maneira possível, né? E com o passar do tempo a gente foi percebendo, poxa, a Mari executa super bem esse papel desse braço administrativo, só que ela não conseguia, nem impor a palavra, ela não conseguia transmitir a liderança dela. Assim, entravam pessoas e outras pessoas falando, poxa, não tá dando ali, a comunicação não funciona, você vê que ela estava incomodada, e eu chamei a Mari para conversar algumas vezes, Mari, você tá feliz? Você quer continuar nessa posição? Você não gostaria de vir para um braço administrativo? Agora a gente pode. Não, eu gosto de pessoas, eu quero estar com as pessoas. E aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo mais, começando já, mas vamos entender o que é esse gostar. O gostar de pessoas dela era gostar de servir o paciente. Naturalmente, ela é uma pessoa que ela gosta de servir o paciente, ela gosta de conversar com o paciente, mas todas as possibilidades que a gente teve de aprofundar, né, as forças dela eram muito voltadas para os trabalhos mais concentrados, detalhistas, disciplinados, né? O DISC dela ela tem um C, né, um analítico super, super alto, né? E aí, mas ela não se sentia, aí ela foi percebendo mesmo, ela foi parando para pensar que assim, realmente eu gosto desse contato com as pessoas, mas eu não gosto dessa necessidade, desse, vamos dizer, desse papel de liderar o time que está do meu lado. E aí ela foi percebendo que isso não estava agradando, né? Engraçado, você sou uma pessoa de pessoas para servir, mas não estou a fim de liderar, não deu o match. E né, foi no ano passado, fim do ano passado, a gente falou, Mari, olha, a gente ampliou o nosso backstage, né, o nosso administrativo, a gente gostaria de te elevar, fazer realmente uma promoção no seu cargo e te chamar, assim, agora o Paulo precisa de você, ele precisa passar todos esses processos que estão na mão dele para uma pessoa de extrema confiança, extrema competência, e aí a gente gostaria de saber se você aceita. E ela ficou super feliz. Ela falou, não, eu quero. E aí agora que ela tá nesse backstage, ela fala, meu Deus, como eu resisti, como eu conseguia fazer isso lá, estando na recepção. Então, ela tá feliz da vida. Porque quando ela precisa, ela sai do backstage, vai pra frente, conversa com o paciente, conversa com o time, mas ela tá amando, ela se encontrou, porque as forças dela estão muito centradas nisso,
Para a gente está sendo incrível, principalmente para o Paulo, porque tirou da mão dele questões que, poxa, ocupavam 80% do dia dele ali. Deixou o Paulo muito mais livre para crescer. Hoje ele está, por exemplo, em Balneário Camboriú, fazendo um curso justamente de gestão e liderança né, de equipe médica. E para ela foi um processo, porque no começo ela falava, não quero sair daqui, eu gosto desse posto, eu sempre fiz isso. Só que a própria história ele foi mostrando. A gente poderia ter desligado, falado, não, Mari, você não serve para isso, e pronto. Só que a Mari é uma baita pessoa boa, sabe aquela pessoa que eu falo assim, tem alguém que veste a camisa da clínica, que é leal, que é dedicada, é ela, é uma pessoa que não tem como. E foi lindo ver esse processo acontecer de maneira confortável para ela, né? Ela também não foi arrancada de uma posição que não foi uma imposição. Não foi uma imposição, então essa história talvez tenha sido a história mais assim interessante, tem várias ali, né? E tem algumas que também não dão. A gente tem que perder um pouco o romantismo de que a gente, nossa, vamos conseguir desenvolver todas as pessoas. Tem pessoas que simplesmente não são fit ali para a empresa e tá tudo bem, né? O que não quer dizer que a empresa seja ruim, que a pessoa seja ruim, simplesmente não. A gente tenta, não vai, e tudo bem, ela segue o fluxo dela para ter esse crescimento fora dali. Mas quando isso acontece ali dentro, é muito gostoso de ver, né? Essa história eu acho que foi bem interessante. Assim. Essa história é linda, essa história. E ela traz vários aspectos de gestão, de negócio e de pessoas, né? Você estava falando, eu estava pensando, nossa, mas você conseguiu entender a necessidade do negócio no começo e ter um perfil de pessoa meio que multitask, né? Ela fazia tudo, num ambiente pequeno isso era ok para ela, inclusive para a clínica. Cresceu, muitas vezes quando cresce, né, o negócio tem a dor do crescimento, né? Os processos não funcionam, a equipe às vezes não está adaptada para aquele desafio que é outro, às vezes o perfil que você contrata não é mais o perfil que você precisa. E o que você fez foi ter um olhar humano sobre o seu time e ver, cara, agora, nesse formato, talvez não seja a melhor pessoa, mas aonde é nesse formato atual que essa pessoa talvez se encaixe? Eu realmente eu acredito muito na minha sensibilidade, na intuição, que na verdade a intuição é uma série de experiências prévias e conceitos que a gente junta e a gente chama aquilo de intuição. Mas eu tenho muito essa coisa do feeling, né? Então, poxa, ali eu acho que dá pra gente caminhar para esse lado. Poxa, aqui meu feeling, né? Eu tento ser o mínimo, ser muito cuidadosa também quando o feeling é negativo, mas aguardar, mas geralmente ele acerta. E eu tenho pessoas no time que são zero feeling, que são, né, executoras e tal, e que bom, né? Porque senão talvez eu ficaria num mundo ali um pouco mais solto do que deveria. Então, mas esse é o meu jeito de trabalhar e talvez seja como eu contribuo para as coisas funcionarem bem lá, tanto diretamente com o time, tanto no relacionamento com os pacientes. E falando do jeito que você trabalha, você percebe muito o valor que você agrega, você percebe muito as suas forças, as suas fortalezas, você percebe muito a diferença de perfil e como isso é complementar. E como é que você faz o seu processo de autodesenvolvimento e como isso afeta a própria clínica mesmo, o seu trabalho? Eu não sei se é middle age crisis, né? Mas estou com 41 anos e cada vez mais esses assuntos me interessam, né? Então, já fiz processo de coaching, já fiz essas imersões de autodesenvolvimento nas mais diversas vertentes, né? Muito bom. E qual a dica que você daria para outras pessoas com a gestão de time? Eu acho que é importante você transmitir de maneira muito clara para o seu time os seus valores, o seu propósito, entender por que você faz o que você faz, né? Entender a importância que mora na nossa escolha como médico, né? Um profissional da saúde, que é um profissional que não só o profissional, mas todo esse time que está junto escolheu cuidar de pessoas, né? A entrega que esses pacientes têm quando eles chegam lá, a confiança, né? Eu falo que a medicina é interessante porque você conhece o paciente, ele nunca te viu, você pede assim, vai lá, se troca, fica sem roupa e volta aqui. E a pessoa vai lá, fica sem roupa e volta aqui. Você assim, olha, agora eu vou fazer um procedimento em você que eu vou queimar aqui sua pele. Você vai lá, você machuca a pessoa de maneira bem intencionada, mas ela recebe aquilo ali. Ela traz do filho chorando com medo para. Então, assim, gente, é um estado de entrega e vulnerabilidade que essa profissão oferece, dizer que, na verdade, a vulnerabilidade do paciente perante a sua conduta e todo mundo que está ali cercando, né, que está provendo esse serviço,
que às vezes a gente não para perceber, nossa, caramba, é isso mesmo, né? Então, ser vida com felicidade esse momento, né, é algo que é muito importante. Então, eu acho muito importante as pessoas desse ramo, né, transmitirem isso para o seu time. Falar, gente, olha o que acontece aqui. Vocês estão entendendo? Pois é, a gente está ainda numa clínica de dermatologia que muitas vezes não lida com o lado mais duro, né, com doenças graves, com doenças fatais, mas existem clínicas que sim, né? Então, olha onde a gente está, né? Num lado que nunca a inteligência artificial vai conseguir substituir 100%, né? Transmitir isso para o time, abrir o olhar deles para isso é super importante. Eu acho que isso humaniza e faz com que eles estejam mais certos de que o que eles fazem tem muito valor, né? Aumenta a autoestima deles e faz com que eles, né, sirvam ainda mais felizes e mais contentes. Arrepiei agora com esse final, tô bem... Mas é forte isso, né? Camila, muito obrigada. Muita coisa eu já conhecia, outras coisas eu fiquei, nossa, super... me botou para pensar, assim, coisas que você falou que eu não sabia que você... coisas assim que não me surpreenderam, porque eu te conheço, né? Mas aumentou, eu acho, que o meu fascínio pelo teu trabalho, sabe, o quanto eu te admiro. Aumentou minha admiração pelo teu trabalho como profissional, como ser humano, como gestora, de verdade. Fico feliz, obrigada. Para mim, nossa, ouvir isso de você, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, assim, é muito gratificante. Obrigada, Mi. Obrigada por você ter vindo de coração. Bom, pessoal, o Pode Liderar podcast de hoje foi esse. Uma história super inspiradora da Camila Hofbauer. Essa história da Camila, ela inspira porque é uma pessoa que não aprendeu isso na faculdade, ela não aprendeu isso numa formação, ela aprendeu isso conforme ela foi crescendo o negócio dela. E aí ela trouxe a maior da autenticidade dela na forma como ela lidera, né? Na forma como ela desenvolve as pessoas, e aos poucos ela foi buscando todas as referências para ser, né, cada vez mais uma empresária e uma gestora e uma médica, né, bem-sucedida. Então, espero que essa história inspire vocês, né, a buscar referências diversas, né, de liderança e desenvolvimento de pessoas. Se você gostou, deixa o seu like. Lembrou de alguém que vai gostar de ver esse conteúdo? Já encaminha agora. Até a próxima!